Salve galera, tudo bem? Tranquilo? Então, estamos aqui para dar continuidade à nossa matéria. Hoje iniciando o capítulo 13, Geometria Plana, que está lá na página 57 do livro de vocês, tá bom? E para a gente começar, ele traz o conceito de polígono, né? O que é um polígono? Um polígono é uma figura plana fechada, tá? Então, uma linha plana, né, uma linha fechada, forma uma figura. Essa figura plana, por estar no quadro, né, no plano do quadro, é chamada de polígono. Ele pode ser convexo ou não convexo. Veja aqui a diferença entre os dois. Tá? A gente vai trabalhar mais com os polígonos convexos, desse tipo aqui. Ok? Então vejam que ele possui uma determinada quantidade de lados, assim como o não convexo. O que diferencia o não convexo do convexo? O não convexo, ele tem uma ponta para dentro, né? Quando você, escolhendo quaisquer pontos aqui dentro do polígono, se em algum desses pontos, desse par de pontos, você ligar e passar por fora do polígono, por exemplo, se eu escolher esse ponto e esse, quando eu ligo esses dois pontos, eu passo por fora do polígono. Isso quer dizer que esse polígono é um polígono convexo. Tá bom? Outra definição é em relação às suas diagonais. Nas diagonais dos polígonos convexos, todas elas são internas ao polígono. Já no polígono não convexo, nós podemos ter diagonais que passam por fora do polígono. Tá? Por exemplo, aqui, ó, essa diagonal aqui está passando por fora do polígono. Né? Embora várias outras fiquem internas, basta que uma delas passe por fora do polígono para que ele seja chamado de polígono não convexo. Tá bom? Dentro dos polígonos convexos, então, que são os que a gente vai mais focar nesse momento, nós temos os polígonos regulares. Esse polígono não é um polígono regular, porque as medidas dos seus lados são diferentes, seus lados e seus ângulos, né? Um polígono, para ser regular, tem que ter todos os seus lados congruentes, todas as medidas dos lados devem ser iguais, e os seus ângulos internos e externos devem ser congruentes. Então, ângulos internos congruentes, quer dizer, se um dos ângulos mede 58 graus, todos devem medir 58 graus, e todos os ângulos externos congruentes também. Tá bom? Só para a gente lembrar, o que é o ângulo externo? Para você encontrar o ângulo externo, você prolonga um dos lados. Por exemplo, eu vou pegar esse ângulo aqui, vou chamar esse de ângulo interno, aí. E vou prolongar um dos lados que forma ele. Pode ser esse aqui. Tá? Vou prolongar. Estava aqui e continuou. Desse prolongamento até o lado não prolongado, eu tenho o ângulo externo. Tá bom? Vou fazer outro aqui. Ó. Vou pegar esse ângulo aqui. Esse é o ângulo interno, né? Eu posso prolongar esse ou esse. Vou prolongar esse aqui. Esse pedaço aqui é o ângulo externo. Percebam que sempre a soma do ângulo interno com o externo dá 180 graus, ou seja, o ângulo interno e o ângulo externo de um mesmo vértice são ângulos suplementares. Beleza? Muito bem. Exemplos de polígonos regulares. Nos triângulos é o triângulo equilátero e nos quadriláteros nós temos o quadrado. Tá? Todos os outros quadriláteros não são regulares. Por exemplo, o retângulo. O retângulo tem os 4 ângulos congruentes, os 4 ângulos de 90 graus. Mas ele não é um quadrilátero regular, porque as medidas dos seus lados não são iguais. Tá bom? Então, tem que acontecer tudo isso para que o polígono seja dito polígono regular. Beleza? Já volto aí. Então, galera, olha só. Eu tenho aqui um triângulo, um pentágono e um quadrado. Tá? O triângulo equilátero, o pentágono regular e o quadrilátero regular, que é o quadrado. Tá bom? Eu quero inscrever o polígono na circunferência. Um polígono é dito inscrito numa circunferência quando todos os seus vértices estão sobre a circunferência. Lembra, a circunferência é a linha que contorna a região que a gente chama de círculo. Tá? Então a linha chama de circunferência. Então eu tenho aqui um triângulo. O triângulo tem 3 vértices. Eu quero colocar os 3 vértices sobre a circunferência. Então o que eu vou fazer? Eu sei que a circunferência toda tem 360 graus. Se o triângulo tem 3 vértices, eu vou dividir 360 por 3. 360 dividido por 3 dá 120 graus. Então,
para saber onde vão estar esses pontos aqui, basta você escolher um deles e marcar 120 graus entre cada um deles. Tá bom? Esse ângulo formado aqui vai ser o ângulo de 120 graus, que é chamado de ângulo central da circunferência, ou ângulo central do triângulo inscrito na circunferência. Tudo bem? Pentágono. Pentágono tem 5 lados. 5 lados. Então, quando eu for encontrar os pontos, eu vou escolher um ponto qualquer de partida, pode ser esse, e vou marcando de 72 em 72 graus. Por que 72? Porque 360 dividido por 5 vai dar 72. Tá? Então, esse ângulo central aqui também vai dar 72 graus. Já o quadrado tem 4 vértices, então 360 dividido por 4 dá 90 graus. Você vai escolher um ponto e vai ver onde é que dá 90 graus. Daqui, 90 graus, aqui e assim por diante. Esse ângulo aqui também será um ângulo de 90 graus. Tudo bem? Tranquilo? Vocês lembram como que a gente calculava ângulo interno? A gente fazia a soma dos ângulos internos, que é n menos 2 vezes 180, e dividia por n, certo? Pode ser assim também, tá? Mas essa fórmula pode ser escrita também dessa maneira aqui, dessa forma. 180 graus menos 360 sobre n, tá? 360 graus, a circunferência, dividido por n, que é o número de lados, ou o número de vértices do polígono. Olha como dá certo. No triângulo, o triângulo tem 3 vértices, então n vale 3. 360 dividido por 3 dá 120. 180 menos 120 graus vai dar 60 graus, que é a medida de cada ângulo interno do triângulo. Tá bom? Esse 120 é a medida do ângulo externo do triângulo equilátero. Tá? Outra forma de fazer isso é lembrar que a soma do ângulo interno com o ângulo externo é igual a 180 graus. Então, a partir daí, você encontra a medida desse ângulo interno, que é 60. Se ele é um triângulo equilátero, esse aqui também vale 60 graus, e esse aqui também vale 60 graus. E os lados têm todos a mesma medida. Tá bom? Tudo bem, galera? Tranquilo até aí? Bom, de teoria era isso, tá? Nessa primeira etapa dessa matéria. Agora a gente vai fazer os exercícios da página 60. Segura aí. Vamos lá, pessoal. Retomando. Exercícios, página 60, número 1. Indique as figuras que não são polígonos e justifique suas escolhas, né, ou sua escolha. Você tem aí 6 polígonos, tá? Desses 6 polígonos, quais não são... Desculpa, você tem 6 figuras e ele está perguntando quais não são polígonos, tá? A resposta, letra A, letra C e letra D. Tá? Por que cada uma? A letra A não é um polígono porque tem linha curva, a letra C porque tem linhas cruzadas, e a letra D porque não é fechada, né? Ela não conclui. Para isso, vamos lembrar de novo o que significa um polígono. Um polígono é formado por uma linha poligonal. E a linha poligonal é formada exclusivamente por segmentos de reta, por isso não pode ser curva, que formam ângulos entre si. Tá? Então é uma linha fechada, formada exclusivamente por segmentos de reta, formando ângulos entre si. Tá bom? Então por esse motivo A, C e D não são polígonos. No número 2 está perguntando, entre os polígonos da atividade anterior, quais são convexos? Quais são os polígonos convexos? O E e o F. Tá? Por que o B não é? Porque o B, se você escolher pontos, com alguns pontos internos, você ligando esses pontos, o segmento de reta vai passar por fora do polígono. Né? Rapidamente aqui, ó. Ele é mais ou menos isso aqui. Se você pegar esse ponto e esse, por exemplo, quando você ligar esses 2 pontos, ele vai passar por fora do polígono. Então, esse polígono não é convexo. Tá bom? Beleza? Número 3. Desenhe as seguintes figuras. Primeiro, um polígono não convexo com 7 lados.
Então você desenha aí o polígono que você quiser, com 7 vértices, 7 lados, só que ele precisa ter uma ponta para dentro, né? Esse polígono não é convexo. Por quê? Se eu pegar esse ponto e esse, vejam que tem um pedaço aqui da minha linha que une dois pontos internos que passa por fora do polígono. Tá? Então esse polígono não é convexo. Letra B. Um polígono convexo com 3 ângulos. Polígono convexo com 3 ângulos, qualquer triângulo que você desenhe aí, né? Tem que ser um triângulo, porque para ter 3 ângulos tem que ter 3 vértices, tem que ter 3 lados, é o triângulo. Tá? Então qualquer triângulo, não precisa ser um triângulo equilátero, qualquer triângulo. E número 3, um hexágono com ângulos internos medindo 140, 140, 120, 110, 110 e 100. Bom, eu construí o meu aqui e você pode construir aí da forma como você quiser. Como é que eu te aconselho a começar? Desenhe um segmento de reta e aí com o transferidor você vai marcando. Então a partir desse segmento, nesse vértice eu marquei 110 graus para cá. Nesse vértice eu marquei 140 graus para cá. O segmento no comprimento que você quiser. Chegou nesse vértice aqui, eu marquei 110. Não precisa ser necessariamente na ordem que ele te deu. E a partir desse aqui eu marquei 100 graus. Tá? Aí você vem num dos dois aqui e marca 120 graus. Ou vai nesse aqui e marca 140. No outro vai dar o ângulo que está faltando. Com certeza. Por quê? Percebam que quando eu somo aqui as medidas dos ângulos internos, vai dar 720. Por que 720? Porque 720 é a soma das medidas dos ângulos internos do hexágono. Tá bom? A soma dos ângulos internos do hexágono é 720. Lembra da fórmula da soma dos ângulos internos? SI é igual a N menos 2 vezes 180 graus. Lembra dessa fórmula? Quem é N? N é o número de lados. Quantos lados tem o hexágono? 6. 6 menos 2 dá 4. 4 vezes 180 vai dar exatamente 720 graus. Tá bom? Beleza? Já volto com o próximo exercício aí, galera. Então, galera, exercício 4. Pergunta qual polígono regular tem seus ângulos internos medindo 140 graus? O ângulo interno mede 140 graus. Que polígono é esse? Vejam que ele falou no polígono regular, né? Porque eu não teria como calcular se não fosse o polígono regular. O polígono regular pode ter ângulos de 0 no intervalo aberto de 0 a 180. Então, você precisa saber que tipo de polígono é esse, né? Então, é um polígono regular, eu sei que todos os seus ângulos têm a mesma medida. Então, vamos lá. Lembra da fórmula? Ângulo interno é igual a 180 menos 360 graus sobre n. Se você está habituado a usar a fórmula usando do ângulo interno, usando a fórmula da soma dos ângulos internos dividido por n, pode usar também, não tem problema nenhum. Tá? Então o ângulo interno é igual a 180 menos 360 sobre n. Ele falou que o ângulo interno desse polígono regular é de 140 graus. Então 140 é igual a 180 menos 360 sobre n. Tá? O 360 sobre n estava diminuindo, eu já trouxe somando para cá. E o 140 que estava somando, eu já trouxe subtraindo para cá. Só para não ficar com negativos, tá bom? Mas se você quiser manter os 360 sobre n aqui, depois multiplicar tudo por menos 1, ou multiplicar cruzado, fique à vontade também. Tá? Tem que chegar na mesma resposta. Então 360 sobre n é igual a 180 menos 140. 180 menos 140 dá 40. O n que está dividindo vem multiplicando, né? 40n é igual a 360. Ou você pode interpretar isso como uma multiplicação cruzada também, se preferir, né? N vezes 40 é igual a 360 vezes 1. O 40 que está multiplicando vem dividindo, 360 dividido por 40 dá 9. Tá? Como a pergunta era, qual o polígono? Né? O polígono é um polígono de 9 lados que se chama eneágono. Tá bom? Então é o eneágono. Exercício 5. Qual polígono regular tem seus ângulos centrais iguais a 30 graus? Como é que eu calculo o ângulo central de um polígono? Né? De um polígono regular. O ângulo central, lembra, é o ângulo formado a partir do centro da circunferência, traçando o raio até o vértice do polígono. Tá? Lembra que a gente construiu do triângulo, do pentágono e do quadrado, e você tem outros exemplos aí na sua apostila.
Então, o ângulo central é 360 dividido por n. Se ele disse que o ângulo central é de 30 graus, 360 dividido por n é igual a 30. Tá? Multiplicando cruzado, eu tenho 30n igual a 360. O 30 que está multiplicando passa dividindo. 360 dividido por 30 dá 12. Então é um polígono de 12 lados. Como se chama o polígono de 12 lados? Dodecágono. Beleza? Então o polígono que tem ângulo central de 30 graus é o dodecágono. Valeu? Já voltamos aí com o sexto exercício. Beleza, galera? Então, voltando para o último exercício. Quanto medem os ângulos internos e externos de um polígono regular com 8 lados? Então, se o polígono tem 8 lados, a medida de cada ângulo externo será 360 dividido por 8, 45 graus. Tá? Para calcular o ângulo externo, basta dividir 360 pelo número de ângulos, né? A soma dos ângulos externos para qualquer polígono é 360, então por aí você chega no ângulo externo. Encontrando o ângulo externo, você vai lembrar que a soma do interno com o externo é 180. Eles são suplementares, né? Então, qual é o número que somado a 45 dá 180? Resposta 135 graus. Ou seja, o ângulo interno mede 135 e o ângulo externo mede 45 graus. Ok, galera? Estamos na página 60 do livro, tá bom? Caminhando para o final desse livro, é o último conteúdo, né? O último capítulo, Geometria Plana. Eu gostaria muito que vocês tentassem fazer os exercícios lá do livro de atividades suplementares, né? Livro de atividades de vocês. As dúvidas podem ser tiradas sempre às sextas-feiras, né? Às 7h30 a gente tá junto para tirar as dúvidas. E na próxima semana eu começo relações métricas em polígonos regulares e aí vou fazer alguns dos exercícios que aí estão. Tá joia? Grande abraço a todos, fiquem bem e até mais.